Estamos de volta e agora vamos para o nosso bate-papo mais que especial. Como eu falei para você hoje, vou entrevistar o meu marido, o Fabrício, o cara do Excel. Olá, meu querido! Prazer em conhecê-lo. Prazer conhecê-lo. Muito bom ter você aqui, meu primeiro entrevistado aqui nesse programa. Tinha que ser o marido, né, gente? Pra relaxar, né? Pra relaxar. Então vamos lá, ó. Pra começar, me diga aí, por que você acha que as pessoas têm tanto medo do Excel? Porque o Excel é muito temido, né? Quando as pessoas falam assim, ai meu Deus, Excel, eu não sei, Excel. Por que as pessoas têm tanto medo? É porque acaba mexendo com o número, né? As pessoas não gostam, né, de mexer com o número, acham difícil, acham que vai envolver matemática. E ele é muito mais do que isso, né? Ele pode ser usado para análise de dados, ele pode ser usado para você controlar alguma informação, ele pode ser usado para N coisas. Como ele é tem muita coisa dentro dele, as pessoas acham que ele é complexo, mas ele tem as suas facilidades aí. É facilidade para quem sabe, né, gente? Porque o Fabrício, ele é consultor em análise de dados, né? E se você quiser saber mais sobre ele, eu já vou aqui falando, você procura lá no Instagram, @ocaradoexcel, tá bom? Lá vocês vão saber muito mais. Então, o que um consultor de análise de dados faz? Então, eu consigo pegar o número, eu pego esse número que ainda não entendo ele, o que será que ele tem de importante, aí você consegue diagnosticar, trabalhar essa informação, com base nessa informação você tira insights que vai permitir, dentro da sua empresa, por exemplo, você tome decisões assertivas, né? Porque você tem um dado que a gente fala que é um dado bruto, eu trabalho esse dado e dentro do Excel eu consigo fazer isso, chego num indicador, chego numa análise no que a gente chama de KPIs, né? Que são os Key Performance Indicators, né? Indicadores chaves de performance. E com base nesses indicadores chaves que você estratificou, analisou, fez todo o diagnóstico, você consegue tomar uma decisão assertiva, muito mais produtiva, muito mais poderosa na empresa, né? E por exemplo, dá um exemplo assim prático aí agora, para que o pessoal consiga visualizar. Uma empresa, por exemplo, dá um exemplo de uma empresa que você já ajudou para que as pessoas consigam entender melhor como que o Excel pode facilitar a vida de um empresário, por exemplo. Então, por exemplo, estou fazendo a análise financeira da empresa. Então, com base nesses números, eu consigo entender, né, os desvios que estão tendo financeiros mês a mês, consigo entender a partir de um todo, eu vou chegando, vou detalhando até chegar no verdadeiro diagnóstico do que está afetando aquela empresa. Então eu analiso todo o gasto, por exemplo, daquela empresa, analiso tudo que ela recebeu, tudo que ela gastou, como se fosse o que a gente chama de um DRE, análise de um DRE, de um fluxo de caixa. E aí eu consigo olhar para ele e falar, olha, o seu problema, o seu trabalho, o diagnóstico que você tem que fazer e melhorar é aqui nessa linha. Então se a gente trabalhar, por exemplo, então a gente identifica que, por exemplo, o gasto com mão de obra é muito alto, né? Então o que eu preciso fazer para reduzir esses gastos com mão de obra? Né? Eu percebo, eu estou tendo excesso de banco de horas, excesso de hora extra, né? Estou tendo gastos que não precisava, talvez, e está acarretando num déficit aí no resultado financeiro da empresa, né? Então, por exemplo, o CEO, né, lá da empresa, ele não sabe o que está acontecendo. Por que tá tendo muitos gastos? Aí ele contrata você e aí você faz todo esse estudo e apresenta para ele, olha, podemos identificar aqui que os seus gastos estão elevados por isso, é mais ou menos isso? Porque aí eu consigo identificar, né, seja a produtividade de uma área, eu consigo identificar se o processo daquela área tá bacana, se tá ideal. Então eu consigo, né, através dessa análise, desse bate-papo que a gente tem, fazer, né, todo um caminho, toda uma análise
para verdadeiramente falar, olha, aqui são os pontos chaves, né, que nós vamos ter que trabalhar para chegar no seu resultado. Né? Como, por exemplo, exemplo bem simples. Tô com um problema, tem uma empresa que trabalha com pizza, né? E ela tem uma pizza especial, vegetariana, e que ela tem que ser entregue em 15 minutos. Só que ela está sendo entregue em 25 minutos e não está com o mesmo sabor de antes. O que está acontecendo? Então a gente vai, entra para dentro da empresa, faz um diagnóstico. E aí a gente consegue perceber o quê? Que quem estava mexendo nessa nova pizza era um funcionário novo. A gente consegue perceber que no fluxo para a construção dessa pizza estava tendo estava embolado, estava atrasando, né? Eles perceberam que para produzir a pizza vegetariana, eles estavam com medo de misturar com as outras pizzas, então eles esperavam ficar 5 prontas para depois colocar no forno e depois entregar. Nossa, tudo isso consegue identificar? Analisando você analisa todo o processo e depois vai analisar o número disso. Porque aí você começa a perceber que, poxa, antigamente as pizzas estavam sendo entregues em 25 minutos. E aí eu consigo perceber também que a cada 10 pizzas, 3, 4 estão vindo errado. Então a gente faz uma análise, tem um indicador que a gente olha e vê essa variação, fala, opa, tem um erro, aí eu faço um trabalho. Então eu já sei que eu tenho que, depois de lógico, estou no diagnóstico, olha, eu sei que eu tenho que treinar todos os funcionários, porque eu percebo que um funcionário novo estava fazendo essa pizza. Olha, eu percebo que eu não preciso mais esperar 5 pizzas ficarem prontas, eu não preciso ter esse lote, falar em lote de pizzas não é muito bacana, então eu ajustar esse processo da pizza e colocar ela no forno, conforme ela vai sendo produzida também é bacana. Então quando eu ajusto esse processo, o que eu percebi? Né? E a gente fez uma análise fictícia sobre esse processo, eu começo a entregar a pizza com 10 minutos, né? E começo ao invés de ter 4, 5 pizzas erradas, em uma semana eu vou ter uma pizza ruim. Porque eu ajustei, eu entendi todo o processo, eu fiz o diagnóstico de todo esse processo e melhorei e cheguei numa variação muito pequena e com certeza essa empresa vai ser mais produtiva. Gente, olha o tanto que... Vocês já tinham pensado nisso? Que o Excel pode fazer um diagnóstico da sua empresa, pode levar você, então, a economizar, a ser mais ágil, né? E a conhecer também mais ali sobre a produção e até sobre os funcionários também. Eu não sabia, eu confesso que eu não sabia de tudo isso. Então, é muito interessante. E esse é um trabalho que o consultor de análise de dados faz. Isso. Que é o que você faz. Isso mesmo. Muito bom. E sobre planilhas, né? Eu sei que também que tem muitas pessoas, às vezes a dona de casa que está nos assistindo, ela muitas vezes pode pensar assim, como que a planilha pode me ajudar aqui em casa? O que você pode falar para quem está nos assistindo, assim, como que a planilha pode ajudar tanto em casa, quanto talvez no orçamento, quanto no controle de estoque de casa? Você acha que dá para ajudar? Para tudo. Então você pode fazer uma planilha de controle de orçamento familiar, você pode fazer, você que vende doce, né? Eu vendo bolo, mas não sei se o preço tá bacana. Então você tem como colocar e fazer uma calculadora para dizer, olha, eu gasto tudo isso para fazer um bolo, eu quero então 100% sobre o meu gasto, mais esse valor de mão de obra, então eu sei que eu posso cobrar R$80, por exemplo, que eu pago meus 30, 40 reais que eu gastei dos produtos, gasta também um investimento para mim que me dá esse retorno de 100%. Então eu posso fazer o controle, né, do que está se movimentando na casa. Qualquer coisa que tiver controle na casa você pode fazer. Entendi. Existem planilhas mais fáceis de se trabalhar ou assim, a pessoa ela precisa ter um treinamento em Excel para ela conseguir usar? Tudo vai aumentando a complexidade, né? Começa simples, né? Então você fazer, por exemplo, uma calculadora ou fazer uma planilha de orçamento familiar é bem tranquilo. Agora, por exemplo, eu tenho um cliente essa semana, ele me pediu, Fabrício, eu preciso fazer uma planilha
que vai trabalhar com indicadores financeiros, como CRI, como CRA e outros indicadores, onde eu tenho que dizer quando vai começar esse financiamento e tenho que dizer quando vai ser pago esse financiamento. Se vai ser diário, se vai ser mensal, se vai ser semestral, se vai ser anual. Para isso, precisaria de uma fórmula mais complexa. Então, para isso, ele precisaria estudar um pouquinho mais para construir essa fórmula. Foi o que eu fiz para ele, né? Então, hoje ele consegue trabalhar, ele vai ali e coloca o financiamento desses indicadores do CRI, do CRA, por exemplo, são indicadores financeiros, e consegue hoje fazer o que ele quer. Ele diz que mês que vai ser o financiamento e diz se vai ser bimestral, trimestral, e a planilha toda já se ajusta com essas regras que foram colocadas. O que facilita muito, né? Demais, demais. Eu tenho clientes que já aumentaram, né, com o uso do Excel, já aumentaram a produtividade mais de 75%. E aumentando a produtividade, também aumenta o faturamento. Aumenta porque, na verdade, para esse cliente em específico também, ele tinha um projeto. Então ele fazia uma análise X da empresa. Hoje ele consegue, com o mesmo time, né, e lógico ele tem crescido também por causa disso, hoje ele faz 3 projetos dentro da empresa. Então o que ele olhava só uma coisa dentro de uma empresa, hoje ele olha 3 com o mesmo time, entendeu? Então ele consegue ter o mesmo gasto com a mão de obra, só que porém entregando muito mais demanda e com muito mais, o que eu falo que o Excel também ele traz assertividade, né, no número, né, porque você põe menos a mão, né, então ele traz mais rapidez, assertividade, qualidade nos números que eu estou entregando também. Entendi. Você acha que tem empresas que estão deixando de usar o Excel para usar softwares de gestão ou não? Olha, tem muito software de gestão. Tem muito software de gestão empresarial, tem software de gestão de projetos, tem software para tudo que você imaginar. Olha, as pessoas, o que eu vejo que acontece muito, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que trabalha com software de gestão empresarial que chama Dynamics. É um software da Microsoft. Só que, o que a pessoa faz? Ela faz toda a gestão por lá e no final eles me contratam para quê? Eu conecto nessa base do Dynamics, desse sistema, né, de gestão, trago essa informação para o Excel, por exemplo, trabalho esses números e olha, com base nessa informação que você tem no Dynamics, nós conseguimos diagnosticar e entender que está acontecendo isso dentro da sua área, tem que melhorar e tem que fazer esse ajuste. Então, o Excel ele meio que ele é chamado, né, para juntar com essa complementar. Não substituir não. Eu não falo que substituir. Eu falo que as pessoas muitas vezes saem de um software, que às vezes é caro ter esse software, para voltar para o Excel, porque ele acaba sendo às vezes muito mais prático e muito mais barato também. Muito bom, tá vendo, gente? Vocês estão aí aprendendo? Eu estou aprendendo muita coisa aqui hoje, viu? Apesar de ser casada com ele, a gente não conversa sobre Excel em casa. Deixo isso para o trabalho. E sobre entrevista de emprego. Você acredita que aprender Excel faz diferença quando a pessoa vai procurar um emprego? Com certeza. Por quê? Porque tudo termina numa análise, né? Tudo termina em algum dado. Hoje o dado é o que mais se fala hoje, né? Em trabalhar com dados, em analisar dados, em diagnosticar dados. E para isso você vai precisar do Excel. Um amigo meu, 54 anos, me ligou, Fabrício, perdi meu emprego porque eu não sabia Excel. Tem como você me ajudar em alguma coisa? E ele traz essa velocidade. Foi por isso que eu aprendi Excel. Porque o Excel ele é a ferramenta que vai te ajudar a você ser produtivo, a você tomar decisão rápida, a você ser assertivo. Então, todas as promoções que eu fui tendo, quando eu trabalhei em call center, trabalhei 17 anos em call center e análise de dados. E aí, o que acontece? Nesses 17 anos, o crescimento aconteceu, o meu crescimento, inclusive, aconteceu porque eu tomava a decisão de 5 em 5 minutos. Nossa. Tinha informações que eu tinha de 5 em 5 minutos para dizer não tá bom, ou tá ruim, ajusta porque na hora cheia a gente precisa bater esse indicador, que senão a gente paga multa. Então, por exemplo,
se eu não tomasse essa decisão rápida, se eu fosse bagunçado, como é que eu ia tomar, como é que eu ia ajudar o gestor, o CEO, o diretor da empresa a falar, olha, faz isso agora, porque senão daqui, quando fechar a hora cheia, nós vamos pagar uma multa. Se não tem esses dados, não tem como você dar essa orientação, né? E o Excel te ajuda. Então ajudava. Então, por exemplo, anos atrás, eu tinha empresas que a multa era hora a hora. Então, na primeira meia hora, a gente identificava se tinha acontecido algum problema naqueles indicadores. Tem um problema. Já definia uma ação para a próxima meia hora, para na hora cheia, né, fechar o indicador de forma positiva. E o Excel consegue trazer isso de forma muito bacana. No mercado de trabalho, né? Não sei se você já falou sobre isso aqui, mas quais são as ferramentas do Excel? Existem algumas ferramentas assim específicas? Sim, porque o Excel, você ali começa a trabalhar com fórmulas poderosas, você tem recursos de tabela, por exemplo, que é um recurso poderoso dentro do Excel. Tabela dinâmica dentro do Excel é um recurso simples, mas muito ágil, porque é como o nome diz, né? Tabela dinâmica, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela vai trazendo informações muito rápida para você tomar uma decisão. Os próprios gráficos dinâmicos também te ajudam demais. As programações dentro do Excel também fazem muita diferença. Então, tem várias ferramentas dentro do Excel que podem te ajudar. Tem uma ferramenta poderosíssima dentro do Excel que chama Power Query, por exemplo, que está dentro também do Power BI, que é uma ferramenta poderosíssima. Power Query resolve muita coisa, automatiza muita coisa, facilita muito o processo. E ajuda em quê? Ao funcionário e o gestor? O gestor hoje ele precisa ser muito rápido numa tomada de decisão, né? Ele precisa saber o que está acontecendo no seu negócio, para que realmente ele tome uma decisão assertiva e melhore o resultado da sua área, consequentemente melhora o resultado da empresa, né? Então, quando eu tenho o Excel na mão, eu consigo transformar isso, né, em números em indicadores que vão falar, opa, aconteceu isso nesse indicador, eu tenho que trabalhar aqui. Aconteceu isso nesse processo, eu tenho que melhorar aqui. Então eu consigo, né, com o Excel, olhar para esses números que estão dispostos no que a gente chama de dashboard, né? Então ali num painel, onde a pessoa olha para esse dashboard, olha para os números e fala, opa, eu estou enxergando esse problema, tenho que trabalhar aqui, entra para dentro de casa e ajusta ele e melhora. Muito bom. E a nossa produção esteve com você em um treinamento, não foi? Que você ministrou. Nós vamos ver agora imagens desse treinamento, gente, confere aí. No curso de Excel, você vai aprender a estruturar uma tabela, entender como é que se formata essa informação de forma que dê para você melhorar o seu processo. Entendeu essa tabela? Você vai aprender a construir as melhores fórmulas. Saímos das melhores formas, aprendemos o conceito de tabela dinâmica. Dentro dessa ferramenta de tabela dinâmica, a gente gera os gráficos e assim a gente consegue fechar um dashboard, fechar um painel com todo esse visual e dar depois uma navegação com que você possa realmente andar de uma forma bem bacana dentro do Excel. Com esse curso, você vai poder melhorar o seu processo no sentido de agilizar aquilo que você faz, de ser mais produtivo, você ganha mais tempo com isso, você entrega com mais qualidade, você entrega com mais assertividade, porque você tira muito daquele processo que é manual e começa a entregar essa informação com uma forma muito mais assertiva, com muito mais qualidade e resultado. Olá, meu nome é Elisa e eu decidi fazer o curso de Excel por meio do tanto que o Fabrício agrega no trabalho. E o Excel ele é um divisor de águas
no nosso dia a dia, principalmente porque ele tem importância fundamental na função de otimizar o nosso trabalho, o nosso tempo e a gente conseguir sedimentar melhor os dados no qual a gente trabalha todos os dias. E o que eu aprendi hoje, que eu vou levar para a vida, é que nós não sabemos 1/3 do que o Excel ele pode agregar, né, no nosso trabalho, tanto na questão de dados, otimização de tempo, quanto nossa apresentação de resultados. Então, eu indico todo mundo a fazer o curso, porque de fato vale muito a pena. Antes eu perdia bastante tempo na entrega de uma tarefa, e com a visão que eu tive hoje, eu vou otimizar bastante. Eu vou entregar com mais rapidez, celeridade e mais assertividade nos dados. Procurar um profissional do nível do Fabrício e participar das aulas, das dicas, faria total diferença na vida das pessoas. Essa é minha turma e você pode ser meu próximo aluno. Muito legal. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse curso que você ministra. Para quem é o público-alvo? O bacana é que eu consigo fazer um curso bem encaixado com a necessidade da empresa. Então, por exemplo, é para empresas, assim, a empresa pode te contratar para você ministrar esse curso para os funcionários. Com certeza. Então, a empresa pode me dizer: Fabrício, eu preciso de um treinamento básico, eu preciso de um treinamento intermediário, avançado. Fabrício, eu quero só aprender a fazer gráficos, quero só aprender a programar dentro do Excel. Então, eu consigo mapear e entender a necessidade dessa empresa, a necessidade desse cliente, formato um treinamento e digo: olha, você vai precisar de 16 horas para ter um treinamento básico que vai fazer diferença para você ser assertivo na tomada de decisão. Ah, entendi. Então não é um curso pronto. Você ouve o seu cliente e, baseado na necessidade dele, você elabora ali um curso e aí você ministra. Sim, consigo ajustar. Legal. Porque poderia ser: eu vou ter meu treinamento básico é isso. Eu até tenho isso. Mas muitas vezes o cliente ele fala: nossa, mas eu queria tanto aprender a fazer isso daqui no Excel. Eu queria aprender a fazer tabela dinâmica. Então nós vamos focar um treinamento específico em tabela dinâmica. E fazer diferença. Faço tabela dinâmica, faço gráfico dinâmico, a pessoa sai de lá debulhando, vamos dizer assim, essa ferramenta, esse recurso, né, que tem dentro do Excel, que faz muita diferença, verdadeiramente. Muito bom. E como que as pessoas encontram você para te perguntar sobre cursos, sobre também, além de cursos, você explica o que você pode fazer pela empresa? Legal, eu tenho 3 frentes, né? Então eu faço realmente esse trabalho de consultoria de análise de dados. Eu posso ter esse trabalho dentro, inclusive, da consultoria, entender que precisa de um treinamento de Excel, por exemplo. Dentro também do treinamento, eu posso encaixar e entender que as planilhas que são usadas hoje não estão bacanas. Elas estão muito manuais. Então é possível automatizar, eu falo que são planilhas inteligentes. A gente consegue deixar com que elas sejam planilhas inteligentes que vão trabalhar para você. Então, pode me contratar, né? Eu tô no Instagram como o cara do Excel, e ali você pode me encontrar, através dessa plataforma, através do meu telefone também, né? Você pode me encontrar e entrar com essas frentes. Então eu posso fazer um diagnóstico na sua empresa e depois a gente pode entrar com essas oportunidades, seja do treinamento, seja de uma consultoria para melhorar as ferramentas, né, e fazer diferença aí no seu negócio. Muito bom. Então, gente, se você quer conversar com o Fabrício, procure ele lá no Instagram, o cara do Excel, ou também através do WhatsApp, não é? 629-8563-3286. Aí você pode fazer a sua pesquisa, pode perguntar para ele, pode trocar uma ideia, sim, né? Que aí você vai direcionar. Para o seu caso é melhor um curso, não, para o seu caso vai ser melhor uma consultoria. Ele vai te ouvir e vai te oferecer o que de melhor ele tem para ajudar você e a sua empresa, né? É isso aí. Muito obrigada, meu querido, por essa entrevista. Foi muito bom aprender sobre Excel e eu espero que você de casa também tenha gostado, viu? Obrigado.
E você continua conosco aí, porque já já a gente tem muito mais nesse programa lindo em família.